Olá, galerinha angelical! Estamos aqui em mais um dia da nossa jornada de 40 dias do plano da prosperidade. Hoje nós já estamos no dia 14, mas a frase é 13, porque a gente fez a carta no primeiro dia. Se você está começando hoje, você pode se juntar a nós a qualquer dia através do nosso blog planoprosperidade.blogspot.com. Se você não está conseguindo abrir a frase no seu celular ou no seu iPad, porque esse blog ele abre melhor se você estiver no computador, mas dá para você abrir no seu iPad também ou no seu celular. Se a frase não está clicando, desce um pouquinho, você vai ver 10 posts, os 10 últimos posts. Embaixo vai estar pequenininho assim, clicar na versão de web, clica ali, que você vai ver que você vai conseguir ver como se você estivesse no seu computador. Aí você pode abrir a frase, você pode comentar, pode fazer tudo. Porque eu tenho falado isso toda vez, porque todo dia tem alguém me perguntando isso e falar que não consegue abrir a frase. Então é só você descer lá a página, 10 primeiros posts, embaixo tá visualizar versão de web e você vai conseguir abrir a frase do dia. Vamos ver. O Paulo hoje vai estar com a gente primeiro. Até preparei uma música, caso ele demorasse. Caso o Paulo demorasse pra vir, eu botei uma música. Vamos botar a música do Pan. I feel it coming, babe. I feel it. O Paulo is coming, babe. O Paulo is coming. O Paulo is coming, babe. O Paulo is coming. Paulo is coming, babe. Gostou do welcome? Você sabe que eu tava acompanhando pelo Facebook aqui no desktop, porque eu não tava conseguindo entrar. Então Não, eu vi até depois já tô preparando música. O povo vai curtindo música. Que eu vi os meus vídeos antigos. Cadê o Paulo? Não consigo botar. Eu ficava assim, ó. O vídeo inteiro eu ficava assim, tentando botar você. tá. Então, hoje eu tô com musiquinha pra ficar mais interessante enquanto a gente espera. Depois o Rafa vai vir hoje também. Daí a gente fica aqui dançando, esperando o Rafa. Fica pra ele também. Então, ontem o Paulo colocou, olha nossa live de ontem, o Paulo colocou um link das invenções, que eu achei o máximo aquilo que ele falou ontem. Já imprimi, é um PDF que fala das invenções, tá aqui, vou ler hoje à noite. Achei o máximo, que são as invenções que foram feitas simultaneamente. Então, as invenções, elas estão lá no cosmos, e se você está conectado, você escuta. Então, não importa se está acontecendo uma crise horrorosa no mundo, né? Tem pessoas que a gente percebe que têm ideias tão maravilhosas que a crise não afeta eles, né? Uma pessoa que aconteceu isso foi Steven Jobs, que eu falo tanto para vocês. Então, tava uma crise horrível aqui nos Estados Unidos, ele teve aquela ideia genial do iPhone e todo mundo precisou daquilo. Então, por que você não tá tendo uma ideia ainda hoje? Agora você vai, porque a gente ontem te botou pote por lim-pim-pim. Você tá ouvindo hoje? Você tá com delay hoje, né, Tô Paulo? ouvindo. Tô ouvindo. Então, hoje a gente vai fazer a frase número 3 3. de novo, porque a gente tá no dia 13 e ela se repete, mas a gente vai fazer mais uns comentários novos para não ficar muito chato aqui, né? Então vamos lá. Eu sou consciente da presença interior como minha abundância generosa. Então não é pouquinho, que a gente falou ontem. Tenho consciência da atividade constante. Então não é de vez em quando. Nesse momento já está funcionando em você. Dessa mente infinita de prosperidade. Por essa razão, a minha consciência está preenchida pela luz da verdade. Então, que o mundo físico é uma ilusão, porque tudo, na verdade, é essa matéria. Essa matéria é feita da luz divina. Então, vamos ler de novo, sem interrupção da Lívia, que fala mais que a boca. Eu sou consciente da presença interior como minha abundância generosa. Tenho consciência da atividade constante desta mente infinita de prosperidade. Por essa razão, a minha consciência está preenchida com a luz da verdade. O que o Paulão tem a dizer? Na verdade, pensando nessa frase, ela é muito legal porque existe um truque.
um truque muito sutil quando a gente fala que Deus é abundância e eu sou imagem e semelhança dessa abundância. Qual que é esse truque? É com essa frase de hoje, isso me saltou à mente. O truque é, se a gente acredita que Deus é abundância, Deus é tudo, Deus é a energia suprema no universo, é essencial. E se nós somos imagem e semelhança disso, a gente tem que entender que, primeiro, se Deus é tudo isso, e se eu sou essa imagem e semelhança, então logo eu sou a própria abundância. Isso já está claro para todo mundo. Mas existe uma coisa bem sutil. Se Deus é abundância e Ele supre a todo momento, então se eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu sou abundância por essência, então eu não posso parar de receber abundância e ser suprido em qualquer momento, porque não existe isso. Deus não pode parar de se autossuprir e de ser abundante em nenhum momento. Então, se nós nos alinhamos a esse sentimento, é mais do que um pensamento, mas é uma conscientização, um sentimento, então a gente acaba de abrir uma porta que sem volta, porque a gente compreendeu em definitivo, se Deus é abundância e Ele é ilimitado, infinito, Ele supre a todo momento, Ele não pode parar de se autossuprir. Logo, nós também não podemos deixar de ser supridos por causa dessa compreensão. Eu coloquei uma... Quando eu estava escrevendo a frase no blog hoje, foi isso que veio para mim aqui. Me veio na mente uns textos que eu li antes, que são escrituras egípcias, sobre manifestação egípcia, né? E um dos ensinamentos, assim, que me lembra essa frase, é que eles falavam assim, pra gente manifestar nesse plano físico, né? Que, na verdade, nós somos seres espirituais e tudo isso daqui é espiritual e é energia, não é uma matéria sólida, a gente precisa de duas coisas. É a intenção e a atenção. Então, a gente precisa das duas coisas. Então, a energia divina, ela está sendo direcionada para onde está a sua atenção. Então, às vezes a gente faz uma oração hoje, a gente pede aquilo, a gente fala, não, eu sou abundância, blá, blá, mas aí o resto do tempo a gente está focando em medo, em falta, falando que vai faltar, que a gente não acredita nisso. E daí a gente está dando tanto mais atenção para essas coisas que é lógico que vai ter um delay para você ver aquilo. Mas, de qualquer forma, a abundância... Eu vejo dessa forma, ela está sendo manifestada em outro jeito, porque isso que o Paulo falou é importante, nunca parou de manifestar. Pode ser porque você está com medo do dinheiro, então está travando o dinheiro, mas está vindo em outro lugar. Começa a notar onde que Deus está tentando te jogar esse caminhão de abundância, porque não tem como parar essa abundância. Você pode bloquear aqui, mas vai começar a aparecer ali, né? Exato. E quando a gente tem a atenção no plano físico, né? A gente está botando muita atenção no plano físico, na crise, nananana, isso tudo tá cheio de medo. E a gente sabe que no inconsciente coletivo também. Por isso que é importante que a gente está aqui junto, fazendo tudo isso junto, porque a vibe que a gente está criando aqui junto, esse egrégora, ela vai multiplicando, né? Como os anjos falam, eles falam que quando a gente faz junto uma coisa, a gente atinge muitas pessoas. Vocês vão reparar que pessoas da sua família que nem estão fazendo plano, elas estão clicando também. Porque quando a gente está junto, a gente está aumentando aquela egrégora. E ela multiplica e não soma. Então, não é que são duas pessoas, são 2 vezes 2. Entende? Então, a gente está multiplicando essa luz para várias pessoas vão clicar sem nem saber que o plano existe, só pela vibração que a gente está irradiando aqui. Aí eu coloquei esse ponto que a gente falou uma vez, mas eu acho que é importante saber que tem gente que tem muito dinheiro, eu conheço gente que tem muito dinheiro, mas eles não estão conectados com isso, eles não estão pensando na presença divina nem nada disso. Eles manifestaram dinheiro de outras formas mais físicas que é possível fazer, a gente já falou isso no show de rádio algumas vezes também, mas essas pessoas vivem inseguras. Eu conheço pessoas que têm, literalmente, eu juro pra você, mais de 1 milhão e vive com medo. Vive com medo e não gasta com nada e vive tenso e não, sabe, não consegue dar um presente para a esposa porque morre de medo de perder aquele dinheiro, não, sabe, não faz uma melhoria na casa, fica contando as migalhas.
e vive inseguro, porque na verdade a segurança não está nesse dinheiro. Se você está depositando a sua insegurança, a sua segurança no dinheiro que você tem, você vai morrer de medo sempre. Se a tua segurança está no emprego que você está, você vai morrer de medo de perder esse emprego. Se você está depositando a sua segurança na sua família, na sua mãe que te sustenta, ou no marido, ou sei lá, você também vai morrer de insegurança, porque na verdade, quem está te trazendo essa segurança sempre é Deus, independente de você ter dinheiro ou não. Então, muda o foco para isso, que você vai ver as coisas vão brotar para você, porque de dentro para fora você mudou. Aí eu queria mencionar, assim, tem até um livro sobre isso, que chama Thank God I, né? E que conta uma história, várias histórias de várias pessoas que passaram por uma situação muito horrível que eles não podiam contar com nada. E aconteceu isso com a minha amiga também, que ela passou por um acidente muitos anos atrás e ela acabou perdendo o marido para outra, perdeu o rancho, perdeu tudo que ela tinha, ficou com a mão na frente até atrás e vários meses no hospital. Aí se você conversa com ela, a atitude dela é de falar: aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu não tinha nada para contar, eu não tinha nada externo, e eu só pude contar com Deus e eu pude ver como que Deus é milagroso. E tem várias pessoas que fazem isso, assim, que passam por uma situação tão horrorosa que perde tudo e não tem mais nada e nem ninguém para contar. E nesse momento eles veem como que Deus é poderoso. E eu tenho um outro amigo aqui, o Rick, também, que ele passou por situação assim, que ele era ateu. E ele passou a acreditar em Deus, porque ele não tinha mais nenhuma muleta, né? Que às vezes a gente fica pedindo validação pro anjo, chega uma hora que o anjo para de dar validação. Aí você fala: por que que você para de me dar validação? Você, porque eu não quero que você tenha uma muleta. Nem eles querem ser nossas muletas. Eu não sou sua muleta, o Paulo não é, nenhum líder é sua muleta, ninguém é sua muleta. Até Jesus falava: o que eu fiz, vocês vão fazer melhor. Porque ele não queria ser uma muleta de ninguém. Ele veio para mostrar o caminho para a gente chegar a Deus. É o que minha mãe sempre falava assim, a gente que a gente teve vários líderes que eles apontavam para Deus e a gente continua seguindo os dedos deles, ao invés de seguir o que eles estavam dizendo, que é Deus que é para ser endeusado, só Deus. Então, vocês não precisam passar por essas situações horríveis, né? Você pode ler essas situações, essas histórias dessas pessoas que se levantaram. Na internet está cheio de pessoas que eram ateias e acabaram acreditando em Deus depois que perderam. Vocês não precisam passar por isso. A gente pode aprender por exemplos também. Então, pensa nisso. Não, é perfeito. Foi engraçado você citar isso hoje, porque é, outro dia eu estava lendo sobre os casos em que uma pessoa sofre um acidente, alguma coisa, fica em coma e ela acorda com algum talento. Por exemplo, falar mandarim sendo que nunca estudou mandarim. Acorda com a pintura, sabendo cantar, escrever, sendo que nunca se já tinha essa habilidade nem tinha desenvolvido. E aí acaba escrevendo perfeitamente. É, é interessante porque, embora cientificamente ou pela medicina a gente possa entender que o cérebro tem partes que a gente não utiliza, e aí a ciência vai falar que a pessoa acessou aquela parte, mas de onde veio o conhecimento para executar tal tarefa? O conhecimento ele já estava ali, já estava no cosmos, já estava sendo emanado. A pessoa só precisou de algo que fizesse com que ela exercesse aquilo. Isso é muito interessante porque aquela profetisa considerada Nostradamus do século XX, a Baba Vanga, Bulgária, que fez um monte de profecias, ela era uma criança que enxergava até ela sofrer um acidente e ela ficar cega. Aí, a partir disso, alguma coisa conectou na mente dela com o cosmos que ela começou a fazer profecias. E uma explicação que estava lendo é que na consciência dela separou-se, não tinha mais separação entre o passado, o presente e o futuro. Tudo se permaneceu numa só situação, num só tempo. E é exatamente essa é a ação de Deus, é exatamente naquele tempo, sem existir passado, presente e futuro. Tava pensando.
que tem também tantas pessoas que depois que perde a visão, como você está falando, eles acabam desenvolvendo a mediunidade, né? Então tem tudo a ver com isso que a gente está falando, porque está tirando o foco do plano físico, né? Daí, então, é só isso que vocês precisam fazer, eles não precisam passar por uma desgraceira, assim, mas, na verdade, para essas pessoas foi uma bênção, porque elas descobriram que existe um mundo ilimitado que está bem aí em você agora e que você não está vendo, porque o seu foco tá na parte física, nos medos físicos e no consciente coletivo, né? No inconsciente coletivo. Eu posso falar só mais duas coisinhas antes de Claro, passar. É, Antes de iniciar, duas coisas que estavam me saltando muito à mente é que quando as pessoas pensam em crença limitante, de falta, geralmente elas colocam isso para o dinheiro. Ah, eu preciso trabalhar porque eu preciso pagar conta. Então acaba gerando cada vez mais necessidade de trabalhar e de pagar conta. Mas existem outros. Hoje eu tô com a palavra truque na mente. Existem outras situações que são um truque também. Quer ver um exemplo? Tem dois aqui, aí eu já mato a minha participação aqui. Um, quando os pais falam para os filhos, a matemática e física é muito difícil. a Isso gera história. um stop, qualquer Meu coisa que negócio seja. era com história. Nossa. Então, não importa, mas esses episódios ocorrem mais comumente para matemática e física, mas não importa a disciplina, pode ser química, biologia. Ah, DNA é difícil. Isso É, gera na cabeça da criança um bloqueio em relação àquela matéria. E aí é batata, a pessoa fica com medo de aprender alguma coisa fica. que não tem sentido em ficar com medo. Não é nenhum bicho papão de 10 mil cabeças. Não tem isso. E ontem a Flávia tinha falado sobre substituição de Antepassado. palavras, né? A Flávia tinha comentado isso. E isso eu fiquei com a cabeça pensando um pouquinho. E aí, hoje, eu estava pensando justamente sobre a frase 3 e foi bem engraçado, porque me veio um insight que muitas pessoas acreditam que Deus tira. Deus não tira. Deus ele está dando, emanando e enviando a todo momento. O que ele pode fazer é substituir algo, mas tirar jamais. Deus não tira a vida de ninguém, Deus não tira a paz de ninguém, Deus não tira nada. Ele pode substituir por algo melhor, mas jamais tirar. Era isso. A verdade, às vezes a gente fica falando assim, ai, eu quero ser feliz no meu emprego, eu não tô feliz, ai, qual que é o meu propósito? Aí vem aquela oportunidade de mudar e a pessoa fica com medo e trava, não vai. Aí, aí eles continuam reclamando, Deus, você não tá me ajudando. Aí vem uma outra oportunidade, eles não vão porque tá com medo, porque não quer sair da zona de conforto. Ai, não posso trocar o certo pelo duvidoso, Ana. Aí você vai lá pela 10ª vez enchendo o saco lá dos anjos, ele fala, quer saber? Você vai ser demitida. E daí você é demitido. Deus tirou meu emprego. Quanto eu mais rezo, mais assombração me aparece. Ai, foca no que você pediu, man. Sabe? Isso daí Não, eu não, queria trazer. Eu tava pensando trazer também alguns capítulos do Reiki do dinheiro, que é o Money Reiki, que só existe aqui, que eu sou mestra de Money Reiki. E tem algumas coisas muito legais e umas dicas. E uma delas é essa, que às vezes acontece quando você começa a aplicar o Money Reiki, que vai te empurrar pro seu propósito. E acontece da pessoa ser demitida do nada, e daqui a pouco ela é obrigada, né? Igual aquela situação, nossa, eu perdi tudo, agora eu vou ter que fazer isso porque é a única opção que eu tenho. E daí aquilo faz um bloom. Aquilo começa a bombar totalmente. perfeito. Perfeito. Na tua pau. Eu não queria interromper você, mas é que tá um delay. Daí eu acho que você tá quieto. Daí eu começo a falar, você fala, entendeu? Não, eu Desculpa. sinto a mesma coisa. Exatamente. Gente, aqui Eu tem um também tô no delay. A mesmo. gente não é mal educado, entendeu? Aqui eu acho que ele tá quieto. Daí eu começo a falar alguma coisa pra não ficar aquele climão. Daí ele fala também que tá delay, entendeu? Internet. Eu acho que hoje é a minha internet que tá meio ruinzinha.
né? Hoje a minha tá boa, graças a Deus. Então, tá bom. Você quer botar mais alguma coisa? Vamos ver se o Rafa já está pronto. Eu acho que ele já tava por Deixa aí. eu ver. Ah... Ô, Rafa, você já tá pronto pra vir? Escreve aí pra gente. Não, enquanto ele não dá sinal de vida, é, foi muito engraçado pensar nessa questão de tirar. Aí você ficou falando isso que a gente pede, 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 e às vezes. Ai, aí ele chegou. Então, mas E, termina. e aí existe uma historinha que a minha tia contou que eu nunca esqueço. Tinha um senhor que ele ficou sabendo de uma enxurrada na cidade, com tempestade e tudo. Aí ele ficou na casa dele porque ele falou o seguinte: tudo bem, Deus vai me ajudar, Deus vai me salvar. Aí a enxurrada veio, os filhos dele ligaram para ele e ele falou assim: ah, não, tudo bem, pode ficar tranquilo, podem sair, fica em paz porque Deus vai me ajudar e vai me salvar. Não vou precisar sair de casa. Aí o nível da água começou a aumentar, ele foi pro telhado, passou uma pessoa de barco, falou assim: sai daí, vem pra cá. Aí ele falou assim: não, tudo bem, Deus vai me ajudar. Aí a pessoa foi embora. Aí vieram socorristas, com escada, toda aquela cena que a gente já viu em TV. E ele falou assim: não, não precisa não. Deus vai me ajudar. E o nível da água só aumentando, só aumentando, só aumentando. Foi que ele morreu. Aí ele chegou no céu e perguntou assim para Deus: mas Deus, eu pedi tanto, confiei tanto em você e você não foi me ajudar? Aí ele falou assim: não, senhor. Seus filhos ligaram para você. Eu mandei uma pessoa desconhecida para te ajudar com o barco. Eu mandei os socorristas. Eu mandei tudo. Eu te ajudei. Você que não quis. Você não aceitou. Você acreditou, mas na hora que eu enviei, você não quis. E é por isso que você hoje está aqui. Na Simples. verdade, aquele outro, me lembra daquele outro que o cara tava fazendo, como é que chama? Climbing, escalando. Uhum. E daí ele caiu com a corda e ficou pendurado, só que tava escuro, ele não conseguia ver o que tava embaixo dele. Ele, Deus me ajuda, me salva. Ele falou, corta a corda. Você já ouviu essa? Corta a Não. corda. Não, não posso cortar a corda, eu vou morrer. Não, não. Corta a corda. Deus me ajuda. Corta a corda. Aí de manhã encontraram ele, pendurado, morto, de frio, lá, pendurado na corda. Aí esse tanto do chão. Nossa. Era... Então, e é isso que acontece. Essa história não é verídica, lógico. Isso daí é história de gurus que contam. Mas isso é o que a gente faz o tempo todo. Às vezes ele fala, deixa esse lugar, deixa essa pessoa, deixa esse emprego, muda de país, que aconteceu comigo. E a gente fica com medo e acaba não fazendo. A gente não vai naquela oportunidade. A gente não escuta porque a gente está morrendo de medo. E aquilo teria te salvado. Bem isso. Anyhow, vamos ver o que o Rafitos tem para dizer. Beijo. Beijo. Manda um angel blessing. Angel blessings for all. Aí, Rafinha, convida aí, que o Paulo vai Tá tudo fechar certo. o. É, você tem que apertar o xizinho. Eu não posso te expulsar. Nossa, tô Eu não percebendo. posso expulsar você. Eu não tenho essa opção de Peraí, te dar um saí? eject. O Rafa disse que tem um xizinho. Agora vem o Rafinha. Pede aí, Rafs. Vamos esperar a música enquanto. Rafael is coming, babe. Rafael is coming. Rafael is coming, babe. Rafael is coming. Rafael, babe. Rafael is coming, babe. Rafael is coming, babe. Coming. I feel it coming, babe. Tá quase. It's coming. A música vai acabar agora. Rafael não chegou, né? Ai. Eu tô mal. E aí, Rafitos? E aí, Liv, gente, boa tarde. Esse é meu brother, Rafis. Você já deve conhecer a página dele, Yoga Angel. Ele faz leituras. Vai lá, entra Sim, lá.
O Paulo também faz, tô com os meninos. E aí, Rafa? Então, eu achei. Eu gosto de todas as frases, né? Eu sempre falo isso, mas a de hoje é interessante um pedaço que ela diz sobre que a atividade constante da abundância divina está sempre prosperando dentro da gente. E é bacana, porque até mesmo para aquelas pessoas que falam que não estão vendo prosperidade na vida delas acontecer, que acham que Deus não está ajudando, ainda assim, mesmo assim, quando você não vê a manifestação física do dinheiro físico, ou seja lá o que for que você precise ver no seu plano material, Deus está provendo, Deus está prosperando. Porque a fonte, ela nunca seca, ela nunca chega a um final, ela é ilimitada. É importante a gente estar sempre com essa consciência. Então, se você está tendo algum problema financeiro agora, algum bloqueio na parte das finanças e acha que não está vindo dinheiro, nossa, não está aparecendo dinheiro, não estou vendo nada disso. Lembra sempre e fala para si mesma a afirmação: não importa o que esteja acontecendo no meu mundo exterior, Deus dentro de mim está provendo a prosperidade, o fluxo de atividade divina de abundância está fluindo de dentro de mim para fora de mim. Então, não importa o que está acontecendo lá fora, eu sei que dentro de mim a prosperidade é constante, é ilimitada. E essa noite, essa madrugada, acabou surgindo um vídeo do Mestre Almoria falando sobre prosperidade divina no YouTube. Ai, E que legal. eu tava escutando essa canalização dele e achei super legal. É uma canalização de 30 minutos, mas basicamente o que ele fala é que as pessoas vivem muito na falta porque elas estão com os olhos muito na falta. É aquela velha história que a gente ouve, né, da tal crise. O Brasil está em crise, uma pessoa que está passando por dificuldades financeiras não acredita que vai mudar a situação e tudo que ela faz parece que só piora. E sempre está com medo financeiro, está com medo de passar necessidade, está com medo de ficar sem casa, está com medo de ser despejado. Elas estão com os olhos muito voltados para a escassez mesmo, para a falta de dinheiro. E a Amora falou nessa canalização: se você quer dinheiro, se você quer prosperidade, se você quer viver em plenitude, olhe para a riqueza interior dentro de você, olhe para o espírito abundante que está no seu interior. Tire os olhos da falta, pare de ficar assistindo noticiário de TV que só tem desgraça, que só tem notícia de problema financeiro, de queda da bolsa. Pare de olhar para suas experiências negativas passadas em relação ao dinheiro e comece a olhar para a abundância, comece a ver imagens de abundância. Ele fala muito isso nesse vídeo. E é super interessante porque realmente, quanto mais você olha para uma coisa, mais aquilo aumenta. Eu lembro que em fases minhas que eu tive problemas financeiros, quanto mais eu olhava para aquilo que me assustava e me preocupava, mais daquilo vinha para mim. Mais daquilo emperrava. E quando eu começo a observar coisas bacanas, coisas legais, prosperidade, abundância, eu noto esse tipo de situação vindo ao meu redor. Por exemplo, uma época eu comecei a olhar muito foto de avião no Google e acho que 6 meses depois eu ganhei uma viagem para Bahia de presente, a viagem paga, até contei para a Liv isso. E eu fiquei olhando só nessas imagens de avião, imagens de praia na internet, mas sem uma intenção nenhuma. Só comecei a olhar para essas coisas abundantes. E apareceu essa viagem, foi incrível, um lugar maravilhoso. Mas por quê? Eu coloquei meus olhos na prosperidade, na abundância, nas coisas que são realmente prósperas. Eu tirei os olhos daquilo que me assustava, que me preocupava. E foi aquilo que eu manifestei. A intenção, ela é muito importante. A gente está com a nossa intenção dentro do nosso Deus interior, dentro da nossa abundância divina. E reconhecer que o espírito, ele é a fonte da nossa prosperidade. Não é o trabalho, não é ninguém, mas somente Deus dentro da gente. Apenas. Ai, amei isso que você falou, eu até tinha esquecido disso. Que tem tanto a ver com essa frase de hoje, né? Da gente botar atenção, até sem querer a gente tá botando atenção. Porque isso, Sim. exatamente isso que o Rafa contou, aconteceu comigo tantas vezes, porque eu tenho uma foto grande assim do Havaí e eu amo ficar lá na banheira. E eu fico lá na banheira, mas sem querer eu me sinto no Havaí ali. Eu lembro do cheiro, mas é sem querer. Então toda vez que eu tô precisando relaxar, que eu atendi muita gente, eu falo, não, eu me sento lá na banheira e eu fico lá olhando para aquela foto. E eu manifestei o quê? Já são 4 viagens de graça que eu manifestei pro Havaí, que a gente nem sabe como que acontece. Cada vez foi uma história diferente, a gente acabou indo de graça. E,
E é muito louco isso, porque eu falei, nossa, eu queria manifestar outras coisas, outros lugares. Eu amo Havaí, mas eu queria conhecer outros lugares. Mas eu sempre acabo manifestando lá, porque sem querer eu tô botando minha atenção lá, tô me sentindo lá. Eu sinto o Sim. cheiro do lugar e eu lá na banheira já fico imaginando que eu tô lá com os golfinhos, eu boto aquelas musiquinhas que tem barulho de baleia. Eu falei, caramba, eu já manifestei 1000 vezes. Agora eu quero, vou fazer uma noite italiana aqui, ver se eu consigo ir pra Itália, algum outro lugar. Pra... Mas é sem querer, mesmo se você não tá querendo manifestar tal coisa, se você tá botando muita atenção lá, é batata. Principalmente se você tá colocando os seus sentidos lá, os seus sentimentos, tá se sentindo no lugar. Com certeza. E até comentei pro Paulo esses dias, ele falou sobre o negócio que ele manifestou, e eu acho que de uma coisa com viagem, se eu não me engano. E eu lembro que na época do ensino médio, eu ainda comia carne naquela época, não era vegetariano. E eu lembro que eu saí da escola, eu tava estudando à noite, e eu saí da escola com uma vontade absurda de comer hambúrguer. Nossa, mas tava com uma vontade louca de comer hambúrguer. Nossa, eu fiquei pensando, assim, no caminho de volta. Deu uns 40 minutos da escola até a minha casa. Eu fiquei o caminho todo pensando, com vontade de comer um hambúrguer. E até senti o gosto do hambúrguer na boca, uma coisa muito louca. Pensei comigo, acho que eu vou comprar. Mas passei na frente do negócio, acabei não comprando. Fui embora. Quando eu cheguei em casa, minha mãe tinha comprado hambúrguer. Meu irmão tinha trazido hambúrguer de algum lugar. E era justamente o hambúrguer que eu tava com vontade de comer. Que você Eu tava falei, sentindo o nossa, mas eu vim gosto. pensando... É, exato. Eu falei, nossa, mas eu pensei o caminho todo em hambúrguer e quando eu cheguei em casa tem um hambúrguer. Então você vê que é uma manifestação pequena, mas tudo que a gente coloca em intenção, o negócio vem pra gente, Vem. acontece. Eu tenho essa história do sushi também, que eu já contei milhares de vezes. Que eu tava a fim de comer sushi. Se eu ficava assim, vamos no sushi, o marido nunca falava que queria ir no sushi. Mas um dia eu tava sentindo o gosto do sushi na boca, eu sentia o cheiro do lugar, daqui a pouco ele chegava, nossa, vamos no sushi. Então procura assim, bota seus sentidos em tudo. Sim, colocar os sentidos em tudo, colocar a intenção, porque e começar a se ver nos lugares que você quer estar também. Não achar que é uma coisa impossível, que é uma coisa inviável, que nunca vai acontecer, porque eu já achei que muita coisa não ia acontecer comigo e aconteceu. Coisas boas, coisas muito legais, muito bacanas. A Livi sabe, sempre conto pra ela. E com o nosso Deus interior, realmente nada é impossível. A gente já tem tudo nas nossas mãos, a gente já tem tudo dentro da gente. Então, eu até o. Só pra encerrar essa parte, não vai ficar muito grande o live. A gente se empolga, né? E no livro da Abundância, o John Randolph Price fala, assim, então pare de contar as moedas que você tem, quanto dinheiro você tem, quanto tem no banco, ou o que precisa juntar, pare com tudo isso, tire o foco da falta, da escassez, do medo de faltar alguma coisa e coloque atenção no seu Deus interior, na confiança divina. E você vai ver as coisas entrarem numa provisão imediata. Parar de contar as moedinhas, parar de contar quanto você tem, deixou de ter e colocar o foco no seu Deus interior, na confiança divina, porque quanto você mais confia, mais as coisas vão acontecendo. Ai, que máximo. Amei. Sim. Amei. Mais divertido. Agora vai ter musiquinha quando a gente espera os meninos pra ficar mais light. Então tá bom. Então a gente tá no planoprosperidade.blogspot.com. Se não conseguir abrir a frase, desce para visualizar a versão de web. E daí vai abrir em qualquer celular, iPad ou onde você estiver. E amanhã a gente vai estar de volta com a frase número 14 do Plano da Prosperidade. Sim. Isso aí, pessoal. Angel. Blessings. Blessings.